Como saber que alguém não vai crer em Cristo Jesus se não anunciarmos a mensagem? Nós não temos como saber por cara ou pelo que a pessoa faz. O Senhor nos resgatou das trevas para a luz. Nós fomos resgatados e como saber quem será resgatado? Como medir a quem pregar o Evangelho pelo que a pessoa faz? O Senhor Jesus veio a esse mundo para nos salvar e Ele não julgou. A palavra de Deus diz, Ele não julgou no tempo que Ele veio. O tempo do julgamento virá e o único digno de desatar os 7 selos, o único digno de julgar a terra é o próprio Senhor Jesus. E isso acontecerá no dia determinado por Deus Pai. Então anuncie o Evangelho a toda pessoa, a todos. Não olhe pelo que a pessoa faz. Sim, terão aqueles que terão um coração mais fechado para receber a palavra, mas anuncie mesmo assim. Se não receber, segue em frente. Como o Senhor ensinava os seus discípulos, sabe? Bate os pés, tira a poeira do pé, segue em frente. Segue em frente. Eu quero ler hoje em João, capítulo 12, a partir do versículo 37, que tem como título A Incredulidade do Povo. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Versículo 38. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Existe um tempo em que Deus abre a visão, abre os olhos espirituais para que vejam, para que creiam. Nós vemos Paulo, que antes era Saulo, ele era perseguidor dos cristãos, ele perseguia aqueles que seguiam a Cristo, ele acreditava que era uma seita, ele tinha um coração fechado para o Evangelho, até que Cristo abriu os olhos dele, até que Cristo, a gloriosa luz, apareceu a ele, e ele recebeu um novo coração. E ele começou a anunciar a mensagem, a anunciar Cristo Jesus. Ele não teve medo do que iriam pensar, ele foi preso e sofreu por amor de Cristo. Aqui nós vemos que outros líderes judeus creram em Jesus, mas não conseguiram manifestar a sua fé, porque eles amaram mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. O que é mais importante para você? A aprovação de homens ou a aprovação de Deus? E outro ponto, quando alguém está com o coração fechado para receber o Evangelho, tenha compaixão dessa vida. Continue orando. Se tiver mais oportunidades, anuncie aquilo que o Senhor colocou no teu coração de falar para a pessoa. Porque nós não sabemos o tempo em que um entendimento será aberto ou se será aberto por Deus. É no tempo de Deus. É como Deus quer. Não fique medindo para quem você vai falar do amor de Cristo. Para quem você vai falar de Cristo Jesus. Porque nós não sabemos o trabalhar de Deus, mas nós sabemos a direção que Ele nos deu. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É a todos. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem. Olha, o próprio Jesus está dizendo: eu não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aí quer dizer que Deus não vai julgar, não haverá condenação? Não é isso que está dizendo, vamos continuar. Mas todos que me rejeitam Jesus e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Jesus, ele não veio a esse mundo, a primeira vinda, para julgar. Ele veio para salvar. Ele veio para se entregar por amor, para nos salvar. Agora o dia do julgamento, esse dia virá. E esse dia só o Pai Celestial sabe.
E quando chegar esse dia, aqueles que rejeitaram a mensagem, aqueles que rejeitaram Cristo Jesus, serão julgados, pois a luz veio ao mundo e rejeitaram a luz, rejeitaram o Filho de Deus. Versículo 49, não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer, e eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo que o Pai me mandou dizer. Que o Espírito Santo de Deus fale mais a cada coração em nome de Jesus.